hoje nós vamos continuar aí essa sequência do Espiritismo Kardecista que começamos na semana passada. Eu convido você a abrir sua Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus capítulo 9, vamos ler do verso 23 até o verso 28. Enquanto você abre aí, eu sei que os nossos irmãos lá da transmissão, acho que não estão ouvindo aí os nossos hóspedes, né? Mas... até para que você tenha noção, o pastor não resolveu o negócio dos pombos. Na verdade, nós estamos sendo sabotados, irmãos. Tem um infeliz de um cidadão aqui dessa cidade aqui, que ele acha que, sei lá, acho que ele deve ter algum problema muito sério, caiu do berço quando era criança, alguma coisa assim. Porque ele não bate bem. Ele vem toda noite, toda madrugada, jogar quirera com arroz cozido no entorno da nossa igreja. E agora, o que o cara está fazendo? Ele está fazendo bomba de jornal. Ele pega jornal, coloca arroz cozido com quirera dentro, faz uma bolota assim e joga em cima do telhado da igreja. E aí, com isso, o que acontece? Atrai os pombos. Os pombos vêm, começam a tomar lá o choquinho lá que era para afastar eles, aí eles conseguem derrubar o sistema. E aí fica sem nenhuma proteção. Por isso que eles estão voltando. Como uma situação que não está prejudicando só a igreja, está prejudicando todo o entorno, os próprios vizinhos se organizaram com apoio nosso, né, Jaco Márcio como advogado da nossa igreja, e estamos levantando uma ação extrajudicial contra esse cidadão, que nós já sabemos quem é, que tem filmado, que tem foto, que tem tudo. Inclusive eu já fui conversar com ele pessoalmente, mas ele não para, ele continua com essa prática. Então, enquanto nós não conseguimos resolver essa situação da sabotagem, né, infelizmente a gente vai ter ainda esses barulhinhos aí dos pombos, inclusive tendo que limpar depois a calha lá, porque está cheio de comida lá. Depois eu vou pôr até as fotos que nós fizemos para que você tenha uma noção de quanto que esse cara não bate bem. Então, tenham paciência um pouquinho ainda, né? Porque só depois que tentar resolver essa situação, ele parar de jogar, é que aí o sistema de fato vai funcionar, e aí a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Tá bom? Então, pastor, não resolve o problema. Está tentando, mas sempre tem o cara que não tem o que fazer para né, tentar atrapalhar. Esses são os nossos dias. Tá? Não perca o culto de hoje à noite. Né? Nós vamos começar uma sequência. São 3 domingos. Nós vamos falar justamente sobre as características dos últimos dias. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 9, versos 23 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura aí. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para
a salvação. Amém. Irmãos, esse ponto é extremamente importante quando nós estamos tratando de espiritismo kardecista, porque um dos pontos principais da doutrina espírita é a salvação por méritos através de um processo de reencarnação. Você voltar à vida, reencarnar, tornar-se a carne, e aí dentro desse processo de um crescimento a cada vez que você volta, aprimoramento, você então, perdão, você vai eliminando as suas culpas. Eles não tratam de pecado, né? Então você vai eliminando as suas culpas, se purificando até atingir uma posição aí de um espírito evoluído. E esse texto vai dizer que não, o processo do aniquilamento do pecado sobre a nossa vida foi feito através de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Por isso que ele não, como o sacerdote terreno fazia, que constantemente tinha que apresentar no sacrifício, mas de uma vez por todas apresentou o verdadeiro sacrifício que realmente nos limpou, né, que tirou a condenação do pecado sobre nós, e por isso, depois que nós morremos, nós não voltamos, mas aguardamos o final e o juízo final. É isso que o verso 27 e 28 vai nos afirmar. E ele diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem outras vidas até o juízo. É uma única vez. A vida é uma só. E se você não está contado entre aqueles que recebeu o benefício da obra de Jesus Cristo para aniquilar a condenação do pecado sobre a sua vida, mesmo que você morra, você ainda vai ficar aguardando o juízo da mesma forma que todo mundo. Só que, quando Jesus voltar, aí como diz o verso 28, sem mais a condenação do pecado, ele vai buscar os seus, aqueles que o aguardam para a salvação. Então, de um modo bem simplista, é isso que Hebreus nos apresenta aqui em relação à situação da reencarnação. Tá bom? Então, a vida é uma só, morreu, você vai esperar o juízo e pronto, acabou. Se você está em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo Jesus, você o aguarda para a salvação. Se não, você vai aguardar em juízo da mesma forma para o juízo final e aí receber a justa condenação diante de um Deus santo, de um Deus justo, e que aplicará a sua vontade sobre a vida dos seus. Ok? Mas vamos lá, vamos relembrar aí rapidamente aquilo que nós já vimos, essa parte aqui das características. Só lembrando que para as outras religiões, ou falsas religiões, ou heresias, aqueles que se dizem cristãos, e os kardecistas assim se colocam, né, como se fossem cristãos, se caracteriza como uma seita na perspectiva bíblica. Por quê? Porque eles não aceitam a Bíblia como única regra de fé e prática. Nós já mencionamos, né, que foi sistematizada aí a doutrina espírita, são vários livros, além das escrituras, e de um modo mais interessante, confrontando as próprias escrituras. Mesmo que eles se apresentam como uma terceira revelação de Deus, então, claramente, se você pega a sequência, o Antigo Testamento, primeira revelação, Novo Testamento, segunda revelação, o Espiritismo seria a terceira revelação. Mas está tudo, a terceira revelação está em desacordo com as outras duas? Como pode ser o mesmo Deus? Né? Obviamente que não é. Nós vimos que a salvação para eles, então, é por mérito. Então, cada vez que você volta, você vai melhorando. E aí está difícil, porque pelo jeito ninguém está melhorando, porque o mundo só está piorando, né? Se fosse uma perspectiva de a cada reencarnação você voltar melhor, nós já estaríamos no céu. O problema é que nós estamos cada vez mais no inferno, né? Porque o mundo está cada vez pior. E outra, se é um número de almas, de espíritos que estão aí, né, evoluindo, e aí eles vão dizer que evolui daqui, você vai para um planeta melhor. Você vai para um planeta melhor. Então, meu amigo, aqui é o lixão, aqui é o último. Aqui é o fim, que só vem gente tranqueira pra cá, né? A gente só está, e outra, está aumentando a população, tem que fechar esse lugar, esse planeta antes da gente, porque senão daqui a pouco não cabe e só vai piorar,
Tá certo? Então, essa é a lógica que eles apresentam. Totalmente sem nenhum amparo das Escrituras e, obviamente, por isso que nós rejeitamos, mediante as Escrituras, como sendo uma filosofia, ou uma religião, ou uma ciência contra a Bíblia. Né? Então, nós vimos a semana passada que o próprio apóstolo Paulo nos chama a atenção para não permitir que nenhuma dessas situações nos enredem, nem filosofia, nem tradição dos homens, ou coisa desse tipo. Deixa eu passando aqui, nós vemos que essa questão do espiritismo não é algo que nasceu com o kardecismo, é algo muito antigo. As civilizações antigas já agiam, né, de acordo com essa prática, porém o kardecismo ele acaba sendo, vamos dizer, organizado da maneira que nós conhecemos, como ciência, como filosofia ou como religião, a partir aí de 1848, e de um modo mais específico, em 1856, com os escritos do Hippolyte Léon, ou o conhecido Allan Kardec, que escreveu aí vários livros. Nós vimos também semana passada que o próprio Espiritismo se apresenta como sendo uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos que, na verdade, o Espiritismo ele está fundamentado na consulta aos mortos, nas práticas mágicas de consulta aos mortos, ou seja, a necromancia, e na busca por poderes sobrenaturais e supranormais do ocultismo. E aí vimos Levítico 19, Levítico 20, Deuteronômio 18, que são parte da lei do Senhor, que proíbe explicitamente todas essas práticas. Então, nós terminamos basicamente aqui. Né? Vimos que no Espiritismo o instrumento usado é através de um médium, que se for pegar em outros ramos aí do Espiritismo, o pai de santo, o macumbeiro, ou o necromante, o adivinho, o mago, o feiticeiro, o agoreiro, o prognosticador e tantos outros títulos, e que são todos condenados pela palavra do Senhor, pela Bíblia. Com a roupagem aí mais filosófica, né? Então o médium recebe aí um status acima das demais nomenclaturas, e tratando de Brasil, Chico Xavier e João de Deus talvez sejam os mais conhecidos. Esse último aí, inclusive, como um exemplo de escândalo. Né? Vimos também a parte histórica sobre o Espiritismo, que chegou no Brasil em 1865. Vimos também que ele teve grande apoio no Brasil, justamente porque existem algumas características, né, da própria cultura brasileira, essa cultura miscigenada, misturada. Então você vê que o ocultismo estava presente nas crenças indígenas e dos afrodescendentes. Os escravos, quando vêm, eles trazem as suas religiões panteístas e tudo mais. Chega aqui, ainda se encontra com a perspectiva tribal dos nossos indígenas, e há uma mistura, então, dessas crenças. E esse ocultismo, então, já fazia parte da nossa essência. Aí quando vem algo com uma roupagem mais bonitinha, vinda de um francês, ainda em 1860, 65, então acaba pegando tanto os intelectuais da época, né? Porque vem uma doutrina francesa. O Brasil também tem outra cultura, né? Que dos outros parece ser melhor do que a da gente, né? E imagina ainda lá no Brasil Império essa ideia dos franceses, a influência do mundo era dos franceses, então qualquer filosofia que porventura viesse do francês era chique. Né? Até hoje você vê isso, né? Muitas madames aí, agora é o ocultismo hinduísta, né? Como que chama lá? A Damastê. Agora ensina isso até para as criancinhas pequenininhas, né? Que é chique. Né? Põe um troço no meio da testa e acende um incenso lá que ninguém aguenta, aquele fedor. E aí, a minha rinite, só de passar na frente da casa, meu Deus do céu. Mas aí é chique, agora é chique, então é moda e aí vai. Então, a nossa cultura tem essas manias, né? Compra um elefante lá, cheio de pedra, lá, põe o elefante com a bunda virada para a porta. Não tem aquele negócio? Ou então uma imagem de Buda, põe umas moedinhas de baixo para você ficar... É chique, tudo que envolve ocultismo, na visão do coisa, se torna chique.
né? Põe o olho não sei de quem, pendurado, tal. Isso é tudo influência. Aquele mensageiro do vento, né? Enche a casa de mensageiro do vento, os vizinhos não aguentam mais, na hora que venta, aquela desgraça. Então, mensageiro de vento, isso aqui é o... sei lá o que é aquilo lá. Então, mas tudo é moda, o povo gosta disso, e isso é uma das características, inclusive, do Espiritismo ter tido essa aceitação, é por conta dessa realidade cultural. Isso eu estou falando baseado naquele artigo da Super Interessante que eu citei também, né? O fascínio pela busca do desconhecido, a aparente roupagem de ciência trazendo respostas às questões misteriosas, a isenção de conservadorismo, né? E tolerância de práticas condenáveis. Dentro do Espiritismo, por exemplo, como eu disse, não tem pecado. Então, qualquer inclinação que você tenha de um desvio moral, alguém vai falar, não, é que ele está sob influência de um espírito mau. Ah, é porque na vida passada, coitado, ele levou muita burdoada, sofreu, tinha um pai muito duro, tinha uma mãe não sei das quantas. Ah, não, ela tem essa inclinação promíscua aí, é porque na vida passada ela foi uma prostituta do cabaré, não sei da onde. Então, ele sempre tem essa forma de tirar o foco do conservadorismo, de ter uma tolerância às práticas condenáveis, sob a alegação espiritual. Então, não é que o cara tem um problema de caráter, porque o pecado ele tem dado vazão ao seu pecado. Não, está relacionado às questões espirituais. E com isso, então, você tolera práticas que até em outros grupos, também chamados cristãos, já não são tão aceitos, né? Já tem um padrão conservador maior. A conexão com a caridade, como meio de evolução espiritual, desde aí o período abolicionista. Quando o espiritismo chega aqui, a prática espírita, como tinha que ser, gerando aí esses benefícios, vou colocar entre aspas aqui, né, relacionados à cura, a situação das pessoas que eram perturbadas, acabavam recebendo aí uma influência positiva e tudo mais, mas acabou caindo na prática de charlatanismo, né? Porque os caras, era algo oculto, você não tem como provar, e aí muitos espíritas, inclusive, foram presos e tal. Para que eles fossem livres desse tipo de acusação, eles começaram a fazer todas as suas atividades, porém sem cobrar, porém sem exigir nenhum retorno daquele que era abençoado. E aí então cai na caridade para fugir dessas acusações aí que porventura poderiam acontecer. E aí sempre se dá um jeitinho, né? Então aí as doações passam a ser voluntárias e aí não mais uma questão de troca e de benefício como se fazia bem no início, tá bom? Agora vamos lá, aí entrando na aula de hoje propriamente, no que creem os espíritas. Então vamos lá, o Allan Kardec apresenta o Espiritismo como sendo então a terceira revelação de Deus. Como eu disse, o Antigo Testamento é a primeira, o Novo Testamento é a segunda, e o Espiritismo a terceira. Porém, o Espiritismo nega a criação como revelada na Bíblia. Eles como é voltado para a ciência, eles acreditam, né, no Big Bang, eles acreditam na teoria da evolução, né, que é uma hipótese, né? Não é uma lei, não existe a lei da evolução, é uma teoria, uma hipótese. Se eu chegar aqui para você e dizer que, olha, eu creio numa teoria que o mundo foi criado por uma tartaruga espacial que botou um ovo, e nós somos o ovo dessa tartaruga. Você vai falar, nossa, pastor, que coisa ridícula. É uma teoria, é minha, eu acredito nela, tá? Nós somos um ovo de tartaruga, pronto, acabou. E você tem que respeitar essa minha teoria. Assim é qualquer outro tipo de teoria. Teoria você não comprova. Inclusive essa história da tartaruga, se você for pesquisar, tinha um povo que acreditava nisso. Então, é a mesma coisa em relação à teoria da evolução. Mas eles desprezam, por exemplo, o criacionismo como sendo uma teoria. Mesmo que você não acredite em Deus, e acha que a Bíblia está errada, que a Bíblia não é a palavra de Deus, então, se há uma perspectiva de que existe um Deus inteligente, supremo, soberano, que criou todas as coisas para a sua glória, no mínimo,
se eles fossem realmente defensores da ciência, deveriam aceitar isso como pelo menos mais uma teoria. Mas nem isso eles fazem, né? Eles rejeitam e pronto, acabou. Jesus para eles é um espírito mais evoluído, e não é o próprio Deus encarnado, como a Bíblia revela. Ele rejeita o plano de salvação pela graça, através da obra de Cristo. Nós vimos aqui em Hebreus 9, que Jesus foi aquele escolhido para o próprio Deus encarnado, para de uma vez por todas pagar pelos nossos pecados. Não, para eles Jesus não tem esse plano de salvação. A salvação, na verdade, é mediante essas reencarnações sucessivas. Acredita na reencarnação como modo da evolução espiritual, rejeita a doutrina da ressurreição, que é a doutrina central do cristianismo, e muitas outras crenças que confrontam aquilo que eles mesmos afirmam ser a primeira e a segunda revelação. Então, como que eles podem ser a terceira revelação, se tudo aquilo que eles dizem confronta o que a primeira e a segunda revelação, na visão deles, afirma? A Bíblia diz que Jesus é o Deus encarnado. Eles falam, não, Jesus é um espírito evoluído. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas do nada. Eles falam, não, isso é impossível. Então, como que eles podem ser a terceira revelação, se tudo aquilo que eles falam, na verdade, confronta o que as Escrituras apresentam? Obviamente, só esse confronto, esse contraste já seria suficiente para rejeitar, né, o Espiritismo como uma possibilidade da revelação de Deus. Mesmo porque quando a Bíblia diz que Jesus enviaria o Paráclito, né, o Consolador, ele não está falando do Espiritismo, não está falando do Islamismo, ele não está falando de nenhuma outra religião, ele está falando tão somente da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Jesus enviaria o Espírito Santo, e aí esse é o período que nós estamos vivendo. Para que a nossa aula então fique um pouquinho mais produtiva aí, nós apresentaremos as principais crenças, ou começaremos hoje pelo menos, as principais crenças espíritas e o que a Bíblia afirma sobre tal crença. Tá? Então, essa é a ideia. A primeira, talvez, crença aí, que eles trabalham, é a comunicação com os espíritos. E aí até, para entrar naquela pergunta que a Márcia fez e deixou, né? Nós deixamos aí sobre a mesa para tratar hoje. Então, a primeira crença que eles apresentam, olha, nós podemos conversar com os espíritos daqueles que já morreram. Tá? Isso é uma crença espírita. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos relembrar lá Levítico 19? Abra aí a sua Bíblia lá. Agora vamos fazer uma sequência aí de leituras. Levítico capítulo 19, verso 31. Levítico 19, verso 31, vai nos dizer assim: não vos voltareis para os necromantes. O que é o necromante? O necro. Você já foi no necrotério? Já ouviu falar do necrotério? Ou necrópsia? O que é a necrópsia? É você abrir lá o corpo do falecido para ver o motivo que ele morreu. Necros vem então de morte. Então, necrotério, aí a gente coloca o quê? Morto. Porque senão chamaria berçário, se fosse para colocar vivo lá, não é? Então, necrotério. O termo necro vem então de morto. Então, necromante é o que conversa, ou amante do morto. Aquele que comunica com o morto, tá? Ou necrofilo, se a gente for pro grego, né? O amigo do morto. Essa é a ideia, tá certo? Então, quando a Bíblia diz, não vos volteis para os necromantes, para aqueles que se comunicam com os mortos, com os espíritos, nem para os adivinhos, quem mais aí? Não os procureis para ser descontaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, os espíritas dizem, olha, nossa doutrina é que é possível conversar com os mortos. A Bíblia não está dizendo que não é possível, nós vamos entender isso mais para frente. Ver o que de fato é, respondendo a pergunta da Márcia.
Mas a ideia é que Deus proíbe. E se Deus proíbe tal prática, já seria mais do que suficiente para nós simplesmente rejeitarmos qualquer religião ou doutrina que apresente a possibilidade de se conversar com os mortos ou com os espíritos. Tudo bem? Vamos fazer um salto aqui. Não, vamos aproveitar aqui que estamos no capítulo 20. Levítico 20, verso 6. Vai lá. Vamos aproveitar que já está aberto aqui, que é mais fácil. Levítico capítulo 20, verso 6, vai dizer assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra eles e o eliminarei do meio do seu povo. Veja, Deus dá uma advertência, não procure. E depois Deus coloca uma sanção. Quem procurar, eu vou aplicar uma sanção. Eu vou eliminar do meu povo. Porque vocês estão se prostituindo. Era uma prática relacionada à idolatria. Idolatria era sinônimo de prostituição. Ou você é fiel ao Senhor, ou você é fiel a outros deuses. Tudo bem até aqui? Então, Deus coloca uma proibição, depois Deus coloca uma sanção. Veja ainda o verso 27 desse capítulo. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Deus adverte o seu povo para não procurar, Deus coloca sanção àqueles que se prostituem com eles, e Deus aplica uma pena sobre aqueles que viviam disso. Aqueles que eram os necromantes. Não era o cara que vem procurar o necromante, mas aquele que exerce a prática de necromancia. Aí você fala, nossa, mas Deus, que Deus diferente esse do Antigo. É o mesmo Deus, irmãos. Por isso que o juízo final vai aplicar uma condenação. Não existe aniquilamento do pecado no sentido, Deus no dia final vai resolver o problema de todo mundo. Não. Deus é justo, a palavra de Deus nos apresenta que ele é um Deus santo, um Deus que não muda, e um Deus que trouxe a palavra dele, revelou a sua palavra, para você saber o que você deve fazer e o que você não deve. E quando você despreza a palavra do Senhor, você se coloca, portanto, numa situação de receber a sanção de Deus e de receber a condenação de Deus. Não tem nada de injusto nisso. Você faz isso com seus filhos. Olha, eu não quero que você faça determinada coisa. Não faça determinada coisa. Tá bom. Se você fizer determinada coisa, você vai levar um tapinha no traseiro. Você aplica uma sanção. Ou pelo menos dá um indicativo que isso vai acontecer. Aí o Juninho vai lá e faz. Aí se você vai e aplica a sanção, fala, nossa, que mãe malvada. Você já ensinou, você já avisou que ia acontecer, e a criança vai te testar, e você fala, nossa, ele é tão independente, olha que coisa linda. Esse menino vai ser prefeito de Araraquara, porque, olha, faz tudo que ele quer, não, é uma coisa louca. Não é assim que funciona. Tá certo? Deus também faz isso conosco. Não faça isso. Se fizer isso, vai levar aquilo. Aí o cara vai, além de fazer, se torna o próprio negócio. Vai esperar o que de Deus? Parabéns, você é um cara muito legal. Não, é lógico que não. Tudo bem? Vamos fazer o salto que eu falei aqui. Vamos lá para Coríntios. 2 Coríntios 11. O verso é de número 14. É lógico que o texto aqui ele não está falando, obviamente, de espiritismo, porque não era o objetivo de Paulo tratar sobre isso. Mas nós vemos aqui de um modo específico, Paulo tratando dos falsos mestres, dos falsos ensinos, e ele vai trazer então como que esses falsos mestres acabam trazendo esse engano, e o paralelo que Paulo faz com o enganador é o próprio paralelo com Satanás. Ok? Então veja aí. Vou ler o 13 para você entender que o contexto aqui é dos falsos mestres.
dos enganadores, do falso profeta, do falso apóstolo. Ele diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E aí a comparação que Paulo faz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então Paulo está tratando aqui dos falsos apóstolos, falsos mestres, falsos professores, que se colocavam como apóstolos de Cristo, e com piedade, né, como se fossem ministros da justiça, como se fosse gente boa, porque o falso faz isso. O falso, meu irmão, Satanás não vai aparecer para você vermelho, de chifre, tridente e rabo comprido. Ele vai aparecer para você bonitão. Ele não vai te trazer um ensinamento que é gritante, no sentido de que é um falso ensinamento. Ele vai trazer algo parecido. Por que a gente cai nas práticas falsas muitas vezes? Compra o gato por lebre. Porque é muito parecido. Não é assim? Ah, peguei uma nota falsa. Mas por que você pegou uma nota falsa? A nota de R$100, que cor que é a nota de R$100? Faz tanto tempo que eu não pego que eu nem lembro. Azul? Azul. Aí te dá uma nota de R$100, cor de abóbora, e você fala, você pega? Não, é muito diferente. Está na cara que é falso. Agora, você vai pegar uma nota falsa porque vai ser o mais próximo possível, não é assim? Assim é o engano. O engano de Satanás, ele vai nossa, ó, o espiritismo, ou qualquer outra religião falsa, ela vai estar pautada no amor, ela vai estar pautada na caridade, na tolerância. Ele vai te trazer, não, mas nós estamos aqui para fazer o bem. A gente só conversa com espíritos bons. Gente, a gente não consegue nem julgar uns aos outros. A gente entra em cada relacionamento, às vezes perdido, que a gente não tem capacidade nem julgar o vivo. Você vai querer julgar o espírito morto agora, para saber se o espírito é bom ou se o espírito é ruim? É muita pretensão. A gente convivendo com a pessoa, às vezes anos a fio, a gente não consegue ver se a índole da pessoa é boa ou ruim, e leva umas burdoadas na vida de vez em quando. Agora, o que falar do negócio espiritual? Só que ele vai apresentar para você como sendo a coisa boa. E aí, por isso que Paulo diz, fazendo analogia, com o falso ensino, com a prática de Satanás, ele diz, ó, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E é interessante que você vai no centro espírita, todo espírito que baixa lá é espírito do quê? É espírito de luz. É espírito de luz. E luz, você sabe que o termo Lúcifer, o que é? O que é Lúcifer? Luz. Então o cara chega, não, nós não vamos lá porque lá tem espírito de luz. Literalmente, espírito de Lúcifer. Essa é a perspectiva, irmãos. Por isso que Deus fala, não se contamine com isso, não procure isso, não faça isso, rejeite isso, isso não vem de mim. Eu sou o Senhor, você tem que me procurar, não procurar esse tipo de coisa. Então o que acontece lá, respondendo aquela pergunta da Márcia? Se no ensino, dentro da igreja, existem falsos ensinadores, falsos mestres, que são dirigidos pelo próprio Satanás, para trazer um ensino falso, olha, o que esperar num lugar que não tem nada a ver com as Escrituras? Quem que reina lá? Sim. Aí você fala assim, pastor, mas eles falam coisas assim, o Satanás, ele não é onisciente. Satanás, ele não é onipresente, mas ele tem demônio para todo lado, irmãos. Inclusive deve ter uns punhados aqui. Porque ele sabe tudo que você está falando, tudo que você está vivendo. Ele não tem a capacidade de entrar na sua mente, ele não tem a onisciência de saber tudo aquilo que passa com todo mundo. Mas ele tem demônios espalhados para tudo quanto é lado, que está ciente de todas as coisas. E outra, ele tem um curso de milênios
convivendo com a gente, que sabe qual a inclinação, e ele não é burro. Se existem pessoas hoje, limitadas a essa vida, que conseguem te manipular, é o estelionatário, de uma maneira que você acredita, imagine Satanás que está aí há milênios, convivendo com todas as culturas e com a inclinação pecaminosa do homem. Você acha que ele vai ter alguma dificuldade em te enganar? É lógico que não. É sábio, ele vai usar todos os mecanismos. E aí o que ele vai fazer? Ele vai se apresentar como um anjo de luz. Ele vai conduzir os seus ministros para que os seus ministros ajam como ministros de justiça, para te enganar. Vai ser um cara bonzinho. Muita luz na sua vida, tal. Por que tudo? Porque isso está tudo envolto a uma prática não só kardecista, mas toda a questão do ocultismo, dessas religiões orientais, e por aí vai. Só que a questão é o seguinte, o que a Bíblia nos apresenta, irmãos? Só existe dois lados da moeda. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Qual que é o padrão de critério para eu saber se eu estou servindo a Deus ou não? O meu próprio coração? Eu senti paz no coração, então isso veio de Deus. Não. É a Sagrada Escritura. É o padrão das Escrituras. É o que Deus se revelou. Aqui está o crivo. Aqui é o fiel da balança, é a Bíblia. Se porventura é uma prática que não tem amparo nas Escrituras, então está servindo a quem? Não tem outro. E como já falamos, o muro, inclusive, é dele. Não, eu estou no meio, viu, pastor? Eu vou lá, mas eu amo vir aqui também. Mas eu tenho lá o elefante com a bunda virada para a porta. Eu piso em 300 canoas, meu amigo. Em cima do muro já é do diabo. Ou você está com o Senhor, ou você não está. Ou você tem a Bíblia como única regra de fé e prática e revelação de Deus, ou você vai cair nos enganos. E essa questão, como nós vimos, da perspectiva espiritual, isso atrai, as pessoas desejam isso. E aí o que acontece? Quando você vai para Apocalipse, você vai ver muitos ensinos do próprio Senhor Jesus em Apocalipse, chamando a atenção da igreja, que um dos perigos que a igreja deveria evitar era justamente os falsos ensinos. Porque o falso ensino vai te conduzir para longe da verdade de Deus. Só que esse falso ensino, como Paulo está tratando aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, é mediante a obreiros fraudulentos. É mediante fraude. Ele vai manipular, ele vai te enganar, ele vai te apresentar um negócio como se fosse a verdade, como se fosse da luz, como se fosse da justiça. E é por isso que, até dentro das igrejas evangélicas, você tem tantas heresias revestidas de aparente doutrina bíblica. Por que é tão difícil você tratar e ver nas igrejas práticas que você fala assim, não está legal isso, parece que está diferente, mas eu acho que é. Por quê? Porque as pessoas vão tentar manipular e fraudar de tal forma que aquilo vai ficar parecido como algo vindo de Deus. E o cristianismo nosso, irmãos, quanto mais tempo se passa, mais a tendência desse cristianismo se tornar fraudável. Por isso que o retorno às Escrituras precisa ser uma constante da igreja. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Então, pastor, o que acontece no centro do Espírito na perspectiva espiritual que a Bíblia revela? São espíritos dos mortos? Não. Respondendo a Márcia aí. São espíritos mortos? Não. Por quê? O que acontece com os mortos? Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Mas na perspectiva bíblica, você morreu, a sua matéria dorme, é por isso que você vai ver corrupção, vai virar pó, e o espírito ou alma, que são sinônimos, já vão para a presença de Deus.
Os que são do Senhor Jesus, já reservados, como o próprio Evangelho diz, no seio de Abraão. E quem não são? Já reservado no lugar de castigo, chamado inferno. A ideia é bem simples, né? Vamos fazer uma analogia aqui com... Vamos imaginar que vivesse no mundo justo, e aí, de repente, alguém resolve roubar minha perua que está parada ali na frente. Ali. Olha lá. O infeliz vai lá, tal, forçou, abriu. Comigo ela não pega na primeira, mas com o ladrão você sabe que funciona assim, né? Aí o cara pá, bateu, e só que chegou na esquina, tinha uma viatura, e aí os caras falaram, essa perua é do pastor. Pararam, pegaram o cara lá, prenderam ele em flagrante. Tudo bem? O que vai acontecer com esse cara? Se fosse, né, o padrão normal. Então vai prender ele na cadeia, foi pego em flagrante, e ele vai ficar ali na cadeia esperando o quê? O julgamento. Quando vem o julgamento, e aí se ele for culpado de fato, aí ele vai para a penitenciária. Na analogia, onde você morre, meu amigo, se você é do Senhor, você vai para a presença de Deus. Se não, você vai para o inferno, a cadeia, e fica lá esperando o julgamento. No dia do juízo final, se realmente, então, você não está em Cristo Jesus, aí você vai para a penitenciária, que é o lago de fogo e enxofre que Apocalipse apresenta, em que, inclusive, a própria cadeia vai ser lançada dentro. Então, a analogia é simples. O cara que morre hoje, que não tem Cristo, que não é do Senhor, ele já vai ficar na cadeia, no inferno, reservado, aguardando o dia do juízo final. O corpo dele foi para o pó, o espírito já está nesse lugar. Vem o dia final, o que acontece? A ressurreição, tanto de justos e injustos, para o juízo, e os que forem injustos depois vão ser lançados nesse lugar de condenação eterna. Prisão perpétua, na nossa analogia. Tudo bem? Então é essa a situação. Então os espíritos das pessoas, ou a alma das pessoas, porque na Bíblia espírito e alma são sinônimos. Quando você vai para a essência do homem, né, quando você estuda sobre a essência do homem, Deus criou do pó da terra, a nossa matéria, e soprou nas suas narinas o quê? O espírito de vida. E passou a ser alma vivente. Ok? Então, espírito e alma na cultura judaica são sinônimos. Na cultura grega, havia essa tricotomia: corpo, alma e espírito. E alma, o termo grego para alma é psique, porque referia-se o quê? Aos seus pensamentos, às suas emoções, aos seus sentimentos. Psicologia estuda a alma. Então, alma, não mesmo dentro da perspectiva grega, não referia-se à questão espiritual. Para eles, essa questão espiritual é o espírito. A alma significava os seus intentos, os seus sentimentos, as suas emoções, a questão da psicologia propriamente. Quando o Novo Testamento é escrito em grego, Paulo vai usar em Tessalonicenses um texto que diz a respeito da santificação, que nós devemos santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então alguns falam, está vendo, o ser humano é dividido em três. Não é essa a intenção de Paulo. Paulo não está falando da essência do homem, Paulo está falando da santificação. O que Paulo está dizendo assim, ó, você tem que santificar o seu corpo, você tem que santificar os seus pensamentos, a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções, e você tem que santificar o seu espírito, a sua relação com Deus. E depois o autor aos Hebreus, considerando que não é Paulo, né? Ele também vai dizer sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é tão viva e eficaz, que ela é comparada a uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir o indivisível. E aí ele usa lá o termo, ao ponto de dividir juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração, e alma e espírito. O autor aos Hebreus não está falando que alma e espírito é diferente na visão bíblica. Não, ele está falando que a Bíblia é tão poderosa que ela divide aquilo que não dá para dividir. Juntas e medula é a mesma coisa. A dor na junta, uma dor na medula, é a mesma coisa. Qual que é o seu pensamento? Ou qual que é o propósito do seu coração? É a mesma coisa. Ou alma e espírito é a mesma coisa. Então, na visão bíblica, o ser humano, a essência dele é corpo e alma. Ou corpo e espírito. O nome que você quiser dar aqui, tanto faz. Quando você morre, lá em Eclesiastes 9, vai dizer que o corpo, Eclesiastes 12, na verdade, 12:7,
O corpo volta ao pó, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. É só isso. Aí eu brinco, né? Então, lá que fala que o corpo volta ao pó como era, o espírito volta a Deus, então a alma fica vagando para ir para o centro espírita, né? Não, porque na visão correta, a alma e o espírito é a mesma coisa. Então a alma ou o espírito vão para a presença de Deus. Então o que acontece nessas manifestações sobrenaturais aí, ocultistas, de necromancia? Aí nós temos uma figura aqui. Uma figura que é o enganador. Quem que é a essência do enganador? Satanás, que se faz de anjo de luz, de espírito de luz. Ministros de justiça, que vai ensinar coisa boa para você. Aí você fala, mas Satanás vai me ensinar coisa boa? Sim, meu amigo. Se ele tiver que fazer isso para te fraudar, para te enganar, ele vai fazer. E nós temos exemplos bíblicos de Satanás enganando. Quando Satanás aparece na presença de Deus lá em Jó, ele fala uma das maiores verdades relacionadas ao ser humano. Satanás fala a verdade, pastor? Fala. O problema é que ele fala a verdade e também é mentira. Aí você não sabe quando é verdade e quando é mentira. Esse que é o grande problema. Quando você tem um cara que é mentiroso, e o cara só fala mentira, aquele cara lá trabalha com você, que ele só conta vantagem, ele pode falar, você fala, não, ele é mentiroso. Então tudo que ele falar, você já põe na conta da mentira. Agora, o cara que ora fala mentira, ora fala a verdade, você fala, e agora? Será que isso é verdade ou será que isso é mentira? Você fica... Então, Satanás aparece lá para Deus, em Jó, e ele fala uma verdade. Né? Pele por pele, cada um vai sofrer segundo aquilo que passa. Você matou os filhos de Jó? Isso não é nada. Eu quero ver se você colocar a mão em cima de Jó. Isso é uma verdade. Por mais que a gente tenha empatia, por mais que a gente sofra pelas pessoas, cada um vai sentir a sua própria dor. Não tem como. Então Satanás falou uma verdade? Falou. Quer ver um outro exemplo da verdade de Satanás? Paulo estava viajando na plantação de igrejas na viagem missionária. Aí ele chega, acho que se não me engano, em Filipos, Atos 16. Aí tem uma jovem que ficava possessa de um espírito adivinhador. Aí Paulo pregava, Jesus é o único caminho, não sei o que. A jovem possessa do espírito falou, é verdade. Escuta o que esse homem está falando, porque o que esse homem fala é verdade. Isso foi se passando. Satanás confirmando a pregação de Paulo. Depois de uns dias lá, Paulo se cansa daquilo, vira para a moça lá, expulsa o demônio dela, esse espírito enganador, adivinhador, e aí os donos, ela era uma escrava, acaba ficando bravo, dá uma maior confusão. Mas por que que Paulo faz isso? Porque depois que Paulo prega a verdade, e essa moça todo dia, o que ele está falando é verdade, o que ele está falando é verdade, escuta, tarará. Na hora que Paulo vai embora, as pessoas falam assim, toda vez que ele falou a verdade, essa moça confirmou. Então vamos ouvir o que ela tem para nos falar agora, porque ela vai também continuar falando a verdade. Só que aí vem a manipulação. Por isso que Paulo expulsa o demônio dela. Porque Satanás, irmãos, ele é o enganador. Então o que acontece nessas sessões? Eu fui lá, minha avó morreu de Covid, mas disse que está bom, respirando bem lá no céu. Tal. Para. Espírito enganador. Se transforma em anjo de luz. Então é o espírito da pessoa? Não. Ele conhece todas as coisas, ele sabia como sua avó chamava. Ele sabia até como sua avó tratava você. E um apelido que só a minha avó falava para mim. Isso não é segredo nenhum para ele. Vamos lá, Márcia. Aí, amém. Deus abre, né, o entendimento para muitos. Agora, é complicado, irmãos, porque é uma situação que mexe, né, com... o fulano morreu, será que ele está bem, gente? Nossa, tem que estar fulano, né? Nossa, será? Aí sempre tem alguém que fala, fulano, lá no centro, tal,
Você não sabe quem foi lá quarta-feira. Quem? O Beltrano que morreu. Ah, sério? Foi. E ele pediu para te avisar que ele tem uma mensagem para você. A pessoa fica envolvida. Uhum. Sim, sim, sim. É a mesma coisa. É a mesma situação. Qual que é a fonte disso? Satanás. Não, no que me lembro não. Não, não, funciona. Mas é o genérico, né? É o genérico que vai atingir o coração da pessoa em alguma coisa. Né? Então, irmãos, cuidado. Dentro da perspectiva bíblica, comunicação com os mortos é uma instrumentalidade do enganador. É uma instrumentalidade de Satanás. Por isso que Deus fala para você nem procurar. Porque senão você vai cair e vai enganar. Como eu disse, parte da minha família, né? Foi espírita há muito tempo, alguns ainda são. O meu próprio pai foi muito tempo dentro do espiritismo. E quando minha avó morreu, eu tinha 7 anos de idade, esse negócio me abalou. E essa possibilidade de ter contato com a avó foi algo que, de certa forma, desperta, né? Eu fui criado com ela, ficava quase todos os dias na casa da minha avó, ia para a escola de manhã, à tarde passava na casa dela, ou vice-versa, junto com os primos, aquela coisa toda. Então, de repente, a avó morre com 7 anos de idade, você fica assim, e todo mundo da família, a parte, não, é possível, a avó mandou um beijão para você, ela foi lá no centro, falou lá, não sei na onde, está com saudade de você. Então, aquele trem vai mexendo contigo. Se não é a palavra do Senhor te abrir os olhos, você se envolve com isso. E vive em função desses mortos. Você acaba vivendo em função disso. Né? Você não passa nem pelo luto direito. E aí isso vai te colocando num processo de engano cada vez maior. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Vamos ver aí mais alguns textos, porque eu quero chegar num texto específico, que é o Samuel, para a gente ainda tratar aqui sobre a comunicação dos mortos. Mas voltemos lá para o Antigo Testamento, então, agora para fazer a sequência, já que nós respondemos quem que está por trás dessas manifestações todas. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 8. Isaías capítulo 8, do verso 19 e o verso 20. Nós vemos a palavra do Senhor mais uma vez nos exortando, diz assim: quando vos disserem, e sempre alguém vai dizer, né? Consultai os necromantes, os adivinhos, que chelreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Veja que o profeta aqui vai trazer aí a ideia da pessoa desprezar a consulta direto a Deus, que é o Criador de todas as coisas, para ir atrás de uma suposição que dentro do contexto cultural do povo de Israel já se sabia que era fruto de enganação e de demônios. Então, olhando para aqueles que verdadeiramente temem a Deus, a pergunta é: por que você consultaria necromante se você pode consultar a palavra de Deus? Se você tem, no caso aqui específico de Isaías, você tem os profetas de Deus. Por que você vai desprezar um Deus que é vivo e vai consultar a possibilidade de mortos? É algo insano, irmãos. Se nós temos acesso a uma fonte que demorou 1.600 anos para ser escrito, com mais de 40 autores, coeso, que apresenta princípios lógicos, palpáveis em relação à revelação de Deus, por que eu vou correr atrás de algo que pode me enganar? Se eu tenho a inscrição, né? Eu lembro de uma campanha publicitária, né? Os mais novos vão lembrar, da Sadia, lembra disso? O Léo vai lembrar.
do menininho da venda lá, que ficava passando a mão no presunto? Né? Lembra disso aí? Tinha lá um monte de peça de presunto. Aí o menininho fazia assim, passava a mão no presunto. Isso não é. Aí eu passava, de jeito nenhum. Aí ele chegava num da Sadia que tinha um S cravado em relevo. Aí, é esse aqui. Pô, se eu tenho um negócio cravado em relevo para mim, meu amigo, mostrando que aquilo é a palavra de Deus, mais de 40 autores, 1.600 anos, em coerência, demonstrando o que é o que não é, eu vou ficar caindo num negócio obscuro? Aí você fala assim, pastor, então por que muita gente faz isso? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Não é argumentação humana, irmãos, é pelo Espírito de Deus. Enquanto Deus não abrir os nossos olhos espirituais, a gente está sujeito a qualquer tipo de engano. E é isso que infelizmente acontece. Tudo bem? Ainda que Isaías 47. Isaías 47. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, está todo mundo tranquilo aqui. Só no bom dia. Isaías 47, verso 13. Aqui nós estamos, o Senhor, trazendo uma palavra contra a Babilônia, né? Se você observar aí o verso primeiro, desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Então, aqui nós temos uma palavra contra a Babilônia, e uma das práticas da Babilônia é justamente essa questão das predições, dessas questões relacionadas a agoureiro, a adivinhação, necromancia e tudo mais. Então, essa palavra é específica para esse contexto, mas é nos dito assim, 47, 13. Eu vou ler o 12, para ficar mais claro. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possa tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem que há de vir sobre ti. Então Deus está condenando aqui os horóscopos, né, as consultas dos astros, do zodíaco. Irmãos, Satanás muda tudo que Deus fez para o nosso benefício, ele muda para o mal, para enganar. Quando nós olhamos lá para Gênesis, Deus criou os astros para servir de sinais e para servir de um instrumento para marcar as santas convocações de Deus. Por isso que todo o calendário judaico lunisolar aponta para a questão dos equinócios, para a questão dos solstícios, a questão das luas, para determinar o padrão que Deus queria de adoração, tempos específicos para se adorar, datas específicas para se apresentar a Deus, e numa progressão, num calendário anual, mostrando esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus. Então, não tem nada de errado nos astros. Inclusive, o próprio Senhor Jesus disse que, para a sua vinda, muitos sinais nos astros seriam demonstrados. Só que aí que Satanás faz? Ele muda tudo. Você vê o nascimento de Jesus, como que os magos do Oriente, ou os sábios do Oriente, ficaram sabendo que ali estava se cumprindo uma profecia bíblica? Pelos astros. A estrela de Davi, que nada mais é do que uma sobreposição de astros, porque Deus criou todo o universo, irmãos, para nós. Para servir de sinal para nós. Toda a questão da sobreposição dos astros faz sentido nesse ponto do universo. É a nossa visão do céu que conta. Toda a movimentação do cosmos é para que a programação dessa nossa televisão fantástica
passe a informação correta. Sempre foi assim. E aqueles que sabiam fazer essa leitura, entendiam inclusive o cumprimento das profecias que o próprio Deus tinha determinado. E ele estabeleceu isso. Tanto que os magos falam, apareceu constelação de leão, estrela Régulus, o pequeno rei, com um Júpiter que é o astro rei, papai ficou lá uma formação de cruz. Meu Deus do céu, o que é isso? Estrela de Davi, uma maravilha. Os caras chegaram, nasceu o Messias. Sem problema nenhum. Deus criou isso para funcionar dessa forma. Só que o que Satanás faz? Aí ele muda. Aí ele começa a colocar isso como uma adivinhação. Não como cumprimento profético, não como cumprimento de datas que Deus marcou, mas como adivinhação. E aí todas as nações que não tinham o padrão de Deus usavam através do dessecar, né? Como que ele usa aqui? Dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti, como fonte de adivinhação. Não era esse o propósito de Deus. Satanás mudou. Aí entra o horóscopo, entra todas essas artes relacionadas aí à astrologia, né? É Satanás mudando a criação de Deus para confundir, enganar e te conduzir para longe de Deus. Satanás, ele é enganador. Isso significa. E aí está, irmãos, inclusive, alguns sinais que o próprio Satanás faz para nos prender. Coisa simples, né? Se ajoelhar diante dessa cadeira e pedir por alguma coisa, Satanás, sob a permissão de Deus, ele pode responder a sua oração nesse sentido? Pode. Porque aí, todas as vezes que você precisar de alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai procurar o Senhor ou você vai ajoelhar diante da cadeira de novo? Vai ajoelhar diante da cadeira. Vira uma questão empírica, uma questão da experiência. Eu ajoelhei diante da cadeira, deu certo. Então vamos pôr velinha diante da cadeira, vamos pôr florzinha perto da cadeira, vamos passar aspirador nela todo dia para deixar bonitinho. Aí você começa a adorar a cadeira. E é assim que ele vai te enganando. Agora, como é a forma de não ser enganado? Bíblia. Conhecimento das Escrituras. Mediante, obviamente, o abrir, né, dos olhos espirituais, que é a ação de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, irmãos. Ainda para os livros históricos agora. Segundo livro dos Reis. Segundo Reis 21. Segundo Reis 21. Verso 6. Nós estamos aqui com Manassés, né? O reino de Manassés. Nós temos 2 Manassés na Bíblia, né, irmãos? Vocês sabem disso, né? Nós temos o filho de José. José teve 2 filhos. Quais eram o nome dos meninos? Manassés e Efraim, que é as 2 tribos de Israel, porque José recebeu porção dobrada, então você não vai achar lá na divisão das tribos de Israel a tribo de José. Não existe tribo de José. Mas como José recebeu porção dobrada, ele ficou com a porção de Levi, né? Porque Levi não recebeu, porque ele era o sacerdote. Então você fica com a tribo de Manassés e com a tribo de Efraim. Tudo bem? Então você tem esse Manassés, gente boa, filho de José, tarará. E você tem aqui o terrível Manassés, que é o rei Manassés. Veja o que esse cara fazia. Verso 6. Eu vou ler aqui. Vamos ver aqui do 4 em diante. Ó. Edificou altares na casa do Senhor, começou a trazer ídolos para dentro da casa do Senhor.
da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Sabe aquele negócio? Igreja, o templo do Antigo Testamento, o tabernáculo do Antigo Testamento, até era mais decorado do que a igreja protestante de hoje. Porque você tinha ainda no tabernáculo, você tinha as cortinas, com os desenhos dos anjos, ainda era mais decoradinho. Mas hoje, o padrão de adorar somente a Deus, o padrão de uma igreja verdadeira é uma igreja assim, clean. Não tem santo em lugar nenhum, não tem nada. O que Manassés resolveu? Falou, tá muito clean esse aqui. Vamos pôr aqui um altar para o Deus Sol, um altar para Deus a Lua, para o Saturno. Começou a ornar o templo com altares ao exército do céu. Tudo bem? Mostra que ele já buscava adivinhação por esses deuses aí. Então também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E veja agora o verso 6. E queimou a seus filhos como sacrifício. Olha que coisa. Sacrifício humano. Nós já falamos que dentro do ocultismo, do espiritismo de um modo geral, a questão do sacrifício ainda hoje é tolerado, né? Principalmente no baixo espiritismo. O cara mata galinha preta, né? Mata bode. Lembra que nós falamos semana passada? Ainda hoje. Ninguém se lembra. Por que esse bando de defensor dos bichinhos aí, né? Não se levanta com ele? E o medo do macumbeiro que esses caras têm? Os caras fazem uma macumba com ele. Por que não vai da passeata aí do salva os bichinhos? Não faz uma barcinada aí para fechar as casas de macumba que fica pondo galinha preta nas encruzilhadas? Por que não faz uma campanha? Vida de galinha preta importa. Mas veja só, aí eu estou pondo a vida de um ser qualquer. Você ia estar lá? Mas aí não é questão de liberdade religiosa, é questão da preservação da vida. Ninguém vai atrás disso. Ninguém vai. Não, ninguém vai mexer com isso. Não vai, campanha desse jeito, mas de jeito nenhum. E um medão? Tem crente, meu Deus do céu, que não passa nem na frente do cemitério. Eu fiz uma gincana uma vez lá em Matão com jovens da igreja, e uma das provas era pegar o número de uma perpétua lá no cemitério. Teve uma equipe que perdeu, porque não foi. Tem gente que não passa. Gente, esse medo, essas coisas, não precisa disso não, aí. Mas veja só, o povo tinha medo aqui, o cara, essa questão do queimou os seus filhos. Fala, nossa, pastor, um negócio tão absurdo. Hoje mata os bichinhos aí, não tem problema nenhum, aí. Ainda faz as oferendas nesse sentido. Todo mundo aceita. O que mais? Adivinhava pelas nuvens. Adivinhação. Era agoureiro. Tratava com médiuns, feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Veja que o texto coloca essas práticas, irmãos, como algo de provocar a ira de Deus. E o nosso país é um país com as maiores práticas nesse sentido. É lógico que tem, todo lugar tem, né? O Senegal, por exemplo, é a capital do voodoo no mundo. O que tem disso lá também é terrível. E você sabe qual que é o estado mais espírita do Brasil, no sentido do baixo espiritismo, que faz esse tipo de adivinhação agora, sabe? Vocês são preconceituosos mesmo, hein? Só porque o primeiro culto espírita foi na Bahia, já falei, não foi. Rio Grande do Sul, o maior número de satanistas, de coisas, está no Rio Grande do Sul. Não, eu lembrei só porque eu vi a Sabrina, eu falei, talvez, mas você pode pesquisar, vai até no IBGE, você vai ver lá os maiores números relacionados à questão de confissão de fé do baixo espiritismo, e de dizer que está no Rio Grande do Sul. Então, que é algo que a gente não sabe.
Eu acredito. Provavelmente, se tiver, tá lá. Então. Não, nós tivemos coisa de 10, 15 anos atrás, vamos pôr 20, né? Eu estava saindo do seminário, 25 anos atrás, um movimento para tentar plantar igrejas no sul, porque é a região com menos igrejas. Porque o luteranismo acabou falindo lá, né? Havia um certo acordo de que a igreja luterana ficaria responsável pela evangelização do sul e as igrejas reformadas, né, de Santa Catarina para cima. E aí acabou não vingando. Aí depois, coisa de 25 anos atrás, foi feita uma parceria com a igreja reformada holandesa. A igreja reformada holandesa dava o dinheiro, e a igreja presbiteriana, no caso, que estava dentro dessa parceria, dava os pastores para tentar plantar a igreja. Então, Paraná para baixo. Mas, uma situação difícil, né? Muitos pastores, eu conheci alguns que ainda trabalharam e tal, mas muito difícil. Justamente até por essa realidade espiritual deles lá. Olha, eu desconheço, Léo, eu desconheço. Mas deve ter, né? Deve ter. Eu acho que até essa questão do grupo, né? Como foi sempre colônias, né? Você tinha o luteranismo só dentro da colônia alemã, só dentro da colônia holandesa, só dentro então eles não trabalham com esse proselitismo. Porque se eu trabalho com proselitismo, eu vou trazer gente para a igreja que eu não quero que case com a minha filha, por exemplo, porque ele é de outra, ele não é alemão, ele não é holandês. Então, talvez alguma coisa nesse sentido da etnia. Tá? Mas vamos lá, irmãos, vamos voltar aqui. Então, você tem vários textos aí que apontam. Para a gente já caminhar no final, para tratar da comunicação e dos espíritos, eu convido você a pular agora para 1 Samuel. Ou voltar, né? Nós estamos em Reis. 1 Samuel 16. Nós vemos aqui o próprio profeta Samuel trazendo a palavra do Senhor. Capítulo 16 de 1 Samuel começa assim: disse o Senhor a Samuel. Então está falando com Samuel. Verso 14, que é o nosso verso. Vai mostrar aqui a realidade de Saul, não é isso? Eu vou... Lembrando que no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não habitava nos crentes. Ele vinha sobre os crentes para alguma determinada tarefa, para alguma execução, e retirava. Né? Deus, na construção do tabernáculo, encheu o Bezalel do seu Santo Espírito para fazer todas as obras que precisava para o templo. Opa, então tá. No contexto do Novo Testamento, depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo então vem e vive agora no crente. Essa é a diferença da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Tudo bem? Então vamos lá, verso 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então, os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. E aí acabou achando Davi e tudo mais. Então veja, todos os espíritos estão diante da soberania de Deus, até os espíritos malignos, irmãos. Satanás só engana porque Deus ainda tem permitido ele enganar. E aí você fala assim, mas por que Deus faz um negócio desse? Aí você vai, por exemplo, para Deuteronômio 13, Deus vai falar o seguinte: olha, eu quero te provar, para ver se você me ama mais a mim e a minha palavra do que qualquer coisa, a minha lei do que qualquer coisa. Voltemos aqui para a educação das crianças. Né? Você chega para o seu filho e fala: olha, eu não quero que você come mais de 12 bananas por dia. Tá bom? Só 12 bananas. Não quero que você coma mais de 12 bananas por dia. Tá. Significa que você vai colocar só 12 bananas lá na fruteira? Não, você vai pôr a penca inteira lá.
Só que você tem só 12 por dia. Deus diz, olha, não é para procurar não sei o quê. Significa que Deus então vai tirar todos os agoreiros, todos os médios, todos os centros espíritas da face da terra? Não. A penca da banana vai continuar lá, meu amigo. A responsabilidade sua é comer só, no máximo, até 12 por dia. Significa que você tem que comer 12 por dia? Não, mas no máximo até 12 por dia. Então, a palavra do Senhor já nos traz a advertência. Agora, cabe a nós, e Deus nos prova nesse sentido, não nos tenta, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas nos prova para que nós venhamos de fato obedecê-lo ou não. Vai estar lá a penca. 68 bananas. Todas docinhas, amarelinhas. Só que tá sua mãe já falou que você pode comer quantos por dia, Jéssica? 12. Então quantas você pode comer? 12. Mesmo que tenha 68 lá. A Cris não vai tirar, só vai deixar 12 lá. Falou, olha, está aqui a penca está aí, está à vontade, você pode vir comer, só que tem que ser 12, até 12 por dia. Pronto, acabou. Deus trouxe a prescrição, Ele ensinou, está aí, você sabe o que pode e o que não pode fazer, e eu vos provo para ver se você me ama e ama a minha palavra. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, Saul aqui foi atormentado por um espírito, veja que ele já era atormentado por esse negócio, né? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Verso 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, essa situação relacionada a Saul é uma situação que acaba sendo usada pelos espíritos kardecistas para dizer, está vendo, ó, espírito maligno mandado pelo Senhor. Nós vamos ver depois Saul procurando os necromantes. Então eu quero dar um foco nisso aqui. Vamos lá para 1 Samuel. 28. Eu vou ler aqui rapidamente, apesar do nosso tempo aqui, mas para tentar pelo menos fechar essa parte aqui. Eu vou ler, os irmãos acompanham o primeiro livro do Samuel, capítulo 28. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás quando pode o teu servo fazer, disse Aquis a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a cidade de Saul, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. O próprio Saul, em obediência ao que Samuel já havia determinado, que era proibido ter médium e agoureiro lá em Israel, ele tinha tirado todo mundo. Saul, enquanto estava fazendo o que era certo, né? Então ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou-se Saul a todo Israel e acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, ficou tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim é aquelas pedrinhas, né? Lembra? Que jogava a sorte. E nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja o quê? Médium. Para que eu encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe seus servos, há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque, pois, me armas ciladas a minha vida, para me matares? Veja, a mulher aqui começou a ficar meio que já desconfiada que
que era Saul, né? Ele falou, pronto, o rei veio aqui, como ele está acabando com todos os médios de vir, vai sobrar para mim. Aí o que mais? Aí o verso 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo se sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. E respondeu-lhe o rei, não temas que vês. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Veja, o texto não está dizendo que é Samuel, em primeiro lugar. Vê que é o entendimento da mulher, que depois ela chama esse espírito, inclusive, de um Deus. Tá? Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo o ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o teu reino das tuas mãos e deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel, e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa da palavra de Samuel, e faltavam-lhes as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se Saul a mulher, e vendo Assaz perturbado, diz, eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que te tenhas forças, e te ponhas a caminho. Porém ele recusou e disse, não comerei, mas os seus servos e a mulher dos constrangeiros, e atendeu, levantando-se do chão, se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou, e tomando farinha, amassou e cozeu em bolos asmos, e trouxe diante de Saul os seus servos, e comeram, depois se levantaram e foram naquela mesma noite. Esse aqui é um dos textos, portanto, que é usado, irmãos, pelos espíritos, falando, está vendo? Samuel veio, Samuel falou, Samuel, depois dos mortos, trouxe instrução para Saul, e tudo mais. E aí nós temos que comparar o texto de um modo geral. Primeiro, o gênero literário do texto é um texto histórico, ele está registrando a impressão que a história passou. O texto não afirma que de fato era Samuel. Primeiro porque, como eu já disse, Samuel já havia ele mesmo decretado, como palavra do Senhor, para tirar os médios, feiticeiros e necromantes de Israel. Tanto que Saul começa a fazer isso em obediência à palavra de Samuel. Ó, veja só, Samuel, como profeta de Deus, manda tirar todos os necromantes, adivinhadores, feiticeiros e tudo mais, aí de repente Samuel muda de lado. Aí, que Deus que é esse? Que manda não procurar e dali a pouco procura. Outro detalhe que você vai perceber quando você for estudar a sequência dos versos, é que aquilo que o provável Samuel trouxe, não aconteceu na sua plenitude. Ele disse que Saul cairia, de fato caiu, mas que ele e todos os seus filhos estariam com Samuel, ou seja, morreriam. Isso não acontece. Pelo menos um dos filhos de Saul acaba ficando vivo. Então, Samuel teria errado na sua predição. Se ele disse que todos os seus filhos estariam comigo, ele está dizendo que todos os filhos morreriam. E se um viveu, a predição já errou. Então você tem, irmãos, algumas questões, né, relacionadas a essa situação de que Saul já estava perturbado. Deus já não estava respondendo as coisas para ele porque ele tinha desobedecido ao Senhor. Foi o que nós lemos lá em 1 Samuel 16, 23. Faz
faz com que ele procure uma prática que era condenada pelo próprio Deus, condenada pelo próprio profeta Samuel, e que ele mesmo, quando em obediência a Deus, havia já descartado. Né? E vemos que na sequência dessas predições, aquilo não acontece como de fato foi, o que prova, de certa forma, no mínimo, se a gente considerar que era Samuel, que no mínimo Samuel errou. Mas nós sabemos que não era. Dá uma olhadinha comigo em Crônicas, vai um pouquinho para frente aí. 1 Crônicas 10. E veja o que aconteceu então com Saul, pelo fato de ele ter procurado essa necromante. Tá? Só para você ter uma ideia, se realmente isso tivesse vindo de Deus, se realmente foi Samuel, e o Senhor permitiu que Samuel subisse, mesmo porque a palavra do Senhor diz que aqueles que morrem em Cristo, o espírito daqueles que são de Cristo vão para o céu, não vem de baixo, né? Não sobe de lugar nenhum. Se fosse Samuel, tinha que ter descido. Como Elias desceu, como Moisés desceu no monte. Né? Elias, quando foi levado ao céu sem morrer, desceu? Não, foi elevado. Então, a própria ideia de Samuel ter subido já aponta que tem alguma coisa errada nessa história. Mas veja aí o que diz 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13. Assim morreu Saul. E por que será que ele morreu? Vamos ver. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara quem? Uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino de Davi, ou a Davi, filho de Jessé. Lembra que Deus já havia dito lá em Levítico, quem procurar necromante, não procure necromante, não faça isso, não se contamine. Se procurar, vai ser eliminado. Aí o que Deus faz com Saul? Aplica aquilo que já estava em voga. Saul desobedeceu o Senhor? Sim. Mas Deus não estava respondendo a ele. Meu amigo, se Deus fica calado, você fica quieto também. Se você vai buscar o Senhor, vai procurar o Senhor e a resposta do Senhor não vem, você sossega. Deus ficou em silêncio por 400 anos no período intertestamentário e o povo de Deus tinha que simplesmente obedecer o que estava escrito até então, aguardando a vinda do Messias. Nós estamos aí em silêncio, né? 1900 anos em silêncio. Aí pronto, nós vamos seguir por quê agora? Vamos seguir pela palavra, é o que nós temos. Deus se revela hoje novamente para nós? Não, a revelação terminou em Cristo Jesus. O que nós temos agora é a Escritura. O que nós temos que fazer é tão somente obedecer o padrão da Escritura. Então Saul procurou o Senhor, Deus não respondeu? Fica quieto, meu amigo. Se humilha, busque ainda mais. Agora não vai fazer aquilo que Deus já havia determinado que não era para ser feito. E aí o texto diz claramente que Saul morreu, porque Deus aplicou sobre ele o seu pecado, de ter procurado a necromante. Diante dessa conclusão, o que nós chegamos? Qual é a conclusão que chegamos? Saul, realmente, quando procurou o necromante, foi Samuel que apresentou? É óbvio que não. Diz o texto que entendendo Saul, cada um vai entender de acordo com a inclinação do próprio coração, velho. Ele entendendo, ele então recebe aquela palavra e vê ali que Satanás fala muita coisa que o próprio Samuel já tinha dito para ele mesmo, né? Que é força. Só que a predição final é o seguinte, todos os seus filhos vão morrer. E não morre. Sobra um. E aí nós temos mais à frente ainda o texto dizendo, Saul morreu porque Deus aplicou sobre ele a sanção por ter procurado um necromante. Veja, Deus, na sua palavra, em algum momento está autorizando você a procurar um necromante? A consultar os mortos? Não. E mesmo que isso faça, e você entenda que Deus está falando com você por meio dos necromantes, ou meio dos espíritos, da comunicação do espírito, você não está isento de receber a punição de Deus que ele já preveu na sua palavra. Ou seja, comunicação com os mortos é algo que a Bíblia nos permite fazer? Não.
É algo que eu devia considerar como meio para saber da vontade de Deus em relação à minha vida ou para o futuro? Não. Eu preciso buscar a presença do Senhor. Como que eu faço isso hoje? Por meio das Sagradas Escrituras. Tudo bem? Depois eu vou chamar a sua atenção para que você tiver acesso lá ao nosso slide, na transmissão, dá uma verificada nos outros textos que vão referendar e confirmar, portanto, essa postura de que a comunicação com os Espíritos é uma comunicação proibida pela Palavra de Deus, porque nos conduz a nos prostituir com demônios que se fazem de anjos de luz, com o pleno objetivo de enganar, de fraudar e de te conduzir para longe de Deus. Perguntas, irmãos? Tranquilo? Semana que vem, a gente, se Deus quiser, permanece aí na sequência. Outra crença aí que nós vamos trabalhar é a crença da reencarnação versus a ressurreição. Tá? A ideia é deixar aqui bastante, acho que são 10 pontos, irmãos, que eu separei. Então, mesmo que a gente tenha várias semanas estudando aí, o importante é que você esteja fundamentado naquilo que a Bíblia diz sobre cada uma dessas seitas, como nós fizemos com as outras religiões que nós já estudamos até aqui. Tá bom?